Então, essa lição de hoje, meus irmãos, nós estamos aqui se tratando a respeito de idolatria, né? Está mais perto, tão longe. Tem lugar vago aqui. E trata-se da idolatria no lar. E alguém pode dizer a respeito, que nós vamos tratar aqui a respeito da idolatria no lar, os roubos de Raquel, né? Roubou os ídolos do seu pai, e a idolatria de Mica. Alguém pode aí dizer, sugerir assim, o porquê Raquel roubou os ídolos do seu pai? Né? Pois é, faz sentido. Porque muitas pessoas, ao sugerir que Raquel roubou os ídolos do seu pai porque ela era idólatra, porque a história diz que Labão era um homem idólatra e ele adorava muitos deuses, e Raquel foi criada naquele lar, então também ela se tornou uma idólatra, né? Nós sabemos que a promessa de Deus era para Abraão. E muitas das vezes culto a outros deuses havia naquela época. E como quero dar só uma pincelada aqui, que o tempo vai rápido, a respeito daí, ele diz aqui a respeito porque ela não recebia a herança. E diz aqui a introdução que, entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Léia, e resolveu furtar as pequenas estatuetas. Então aqui a questão de Raquel pegar os serafins de seu pai, não era questão só de adoração de imagem, né? Então tem muitos pregadores que colocam ela em idólatra e vai colocando coisas em cima das coisas. Mas nós sabemos que cada tempo tem um tempo, né? Cada tempo tem um costume e tem uma lei. Então essa questão aqui foi no tempo patriarcal, né? E diz aqui, vamos ver mais a respeito da insegurança dela aqui, vamos ver que os ídolos encontrados na terra de Raquel, a fuga de Jacó e sua família para a terra de prometido, né? Então vem aqui um pouco mais aqui que Labão descobre o furto dos seus ídolos, está no ponto 2 aqui, descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, serafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como um amuleto para proteção familiar e pessoal. Então está aqui, ídolos domésticos ou ídolos do lar que eles tinham. Eu fui ver essa história desses serafins, de qual eram os ídolos, estou procurando naquele dicionário Ingrid. Aí ela diz a história que, naquela época, no período patriarcal, havia a lei de Nusa. A lei de Nusa que girava naquela época. Hoje nós temos a Constituição, né? Nós sabemos que de tempo em tempo tem uma lei. E hoje a nossa Constituição consta o que deve fazer. E no período patriarcal tinha uma lei que ela era chamada de Nusa. E diz a história que nesse tempo havia cartório. Então, quando você tinha uma propriedade, você ia no cartório, registrava sua propriedade, né? E o cartório te dava um amuleto, né? Lá diz a história do Ingrid, dicionário Ingrid, por nome Terafim. E nele vinha registrada a questão da propriedade, né? Então você tinha a escritura e tinha como selo esse Terafim como prova que você era o dono da propriedade. E diz a história de Nusa, que na lei de Nusa, que se caso aquela propriedade um dia chegasse a uma questão de lei, de direito de propriedade, diz que o juiz daquela época perguntava quem tem o terafim, né? Quem é que tem o terafim? Que era o ídolozinho, a imagem. E diz que aquele que tinha o terafim, ele era o dono da propriedade, ele constituía o proprietário ali ideal, porque ele tinha como documento aquele terafim que dava a garantia da propriedade. O que vem aqui? Então, conforme o irmão diz, que Jacó já havia trabalhado 14 anos para adquirir as duas filhas de Labão. E ele saiu com elas e elas não receberam propriedade, herança. Elas saíram sem nada, com os filhos e tudo mais. Então, aqui a introdução diz, entretanto, Raquel achava-se insegura
quanto ao seu futuro. Estou indo embora, mas não estou levando nada. O que eu vou fazer? Vou carregar esse serafim, que no período, quando nós voltar, porque naquela época não era tão fácil ir voltar, não. Jacó, quando saiu, foi lá, saiu de Harã para Padan-Aram, ele ficou 20 anos para lá, não voltou na casa de seus pais. Então não era tão fácil igual nós vamos, língua ainda vai e volta, então tinha dificuldade. Então Raquel estava saindo, mas não sabia qual o tempo que ela ia ficar. Se quando ela voltasse, ela tinha herança ainda. Mas então quando ela voltasse, se fosse uma coisa judicial, ela tinha a prova, né? Podia ter até alguém na terra do seu pai. Está aqui. Eu tenho aqui o terafim que prova que a propriedade é minha. Eu tenho parte nessa herança. Então essa aí é a questão, não é só questão de idolatria. Talvez ela podia ter seus dogmas de idolatria, porque foi criada na casa de um pai idólatra. Mas a história diz também aqui na introdução que Raquel, ela sabia que Jacó, ele não adorava a imagem. Ele adorava um Deus verdadeiro. Ela tinha conhecimento do seu esposo que ele não adorava a imagem. Então não era necessário levar uma imagem para adorar na casa de Jacó. Então ela estava levando como segurança de propriedade. Vocês entenderam bem isso? Não faz sentido, é direito de propriedade. Então, quando tiver uma causa de justiça, for para a lei, ela tem o documento. É igual a questão de um cartão de crédito hoje. Até um comentário de a questão de um cartão de crédito. Você abre uma conta, você tem seu cartão de crédito e você tem a senha. E quando você perde o cartão, tu fica doidinho na cabeça, não fica? Corre no banco e cancela o cartão logo de vez, em vez do camarada entrar na tua senha e fazer compra e bloquear, né? Então, a história de Labão não estava preocupado com Leia. Labão não estava preocupado com Raquel, não estava preocupado com seus netos, não. Labão foi atrás do seu terafim, né? A minha riqueza está indo. Então, quer dizer, ele se tornou idolatria pelo bem financeiro. Concorda com isso, Cláudio? Ele foi atrás do seu bem financeiro, que era o terafim que estava de direito às suas propriedades. Porque ele sabia que Jacó, conforme o irmão disse, Jacó trabalhou naquela região, e... Vamos aqui de novo. Jacó trabalhou naquela região, e ele se tornou um homem rico. Ele se tornou um homem rico ali. E Labão sabia que ele estava levando uma grande riqueza, que muitas das vezes já pertencia a ele. Ele falou, além de levar uma parte do que eu tenho, agora está levando o meu serafim que vai tomar a parte do que eu tenho ainda. O que ficou para trás, com um espaço de tempo, ele vai tomar. Então ele veio correndo atrás, para adquirir, para que ele caçou, entrou na tenda de Leia, entrou na tenda da serva das suas filhas, não encontrou nada. Foi para a tenda de Raquel procurando, caçando, sim, eu quero o meu terafim, né? Então fica para os irmãos aí esse entendimento que não foi só uma questão de idolatria, foi questão de valores. E quando se diz a idolatria, todo mundo sabe qual é a maior idolatria do ser humano. A maior idolatria do ser humano não é um santinho. A maior idolatria do ser humano hoje é o dinheiro. Todo mundo sabe. Por dinheiro o cara troca tudo, né? O cara muda de ideia. Então diz que o maior ídolo que existe na Terra, ele chama-se dinheiro, né? Se a pessoa não se vigiar, ele acaba se tornando um idólatra, um escravo do dinheiro. Tanto é que a história diz que o dinheiro ele é bom. Enquanto você está mandando do dinheiro, quando o dinheiro passa a mandar em você, você já se tornou um escravo, um idólatra do dinheiro, né? Porque ele passou a mandar em você. Enquanto você governa, você dirige, você manda nele, é importante. Mas quando o dinheiro passa a mandar em você, você já passou a ser um adorador do dinheiro. Porque você não tem mais domínio sobre ele. Amém? Filho hoje mata o pai, né? É. Então ali fazia parte do lar, né? A idolatria, a questão. Então vamos aqui um pouco mais aqui. Eram fabricados de imagem, venerado como amuleto, proteção familiar. Ela tinha suas idolatrias também nos serafins, porque ele era a questão do bem. Quem possuísse, no versículo 19. Então, ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não o encontrou. Ele foi caçar, foi isso aí. Mas Raquel estava levando por parte de segurança do seu futuro. Amém? Então, quando nós lemos essa passagem, nós vamos ler de forma diferente. Aquele dicionário índice, ele é muito importante. Ele discerne muitas coisas que muitas das vezes você fica assim, sem saber. Então, de tempo em tempo há uma lei. De tempo em tempo há um costume. Então, a Bíblia, ela é muito... Até estava falando com a menina, a Bíblia é uma coisa difícil de se entender. Porque ela foi escrita de acordo com o tempo da época, né?
De acordo com o tempo da época, então foi baseado ali naquelas formas. É igual diz aquela questão lá de Apocalipse, me fez lembrar a questão de Apocalipse ali, quando Jesus via na visão lá de João, quando lá houve a mensagem lá que aqueles que vencer vão receber uma pedra branca com seu nome escrito, né? Então, quando sugeriu aquela questão da pedra branca, aquela pedra branca na época, ela tinha um significado também que eles usavam naquela época. Diz a história que quando uma pessoa ganhava um troféu, ganhava um esporte, qualquer coisa, se tornasse um campeão, né? O que aconteceria ali? Diz que ele, pelo governo, ele era premiado, aquilo ali era colocado como diante dele ali, ele tinha uma segurança e uma participação que ele não pagava ingresso, onde ele chegava, ele tinha entrada livre, ele não pagava imposto, porque ele tinha se tornado campeão, ele tinha contribuído com o seu país daquela época. Então, quer dizer, ele tinha uma certa euforia. Então, quando Jesus citou a questão da pedra branca, quer dizer, você vai ter uma pedra branca, com o seu nome escrito, você vai ter acesso às coisas de Deus, né? Então, cada coisa tem um significado da época, viu? Então, essa questão vem vindo aí. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou sobre os ídolos, né? Ela usou essa justificativa que estava no período menstrual. Não se levantar de cima do camelo, consequentemente para seu pai, não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. Quer dizer, pagamento de enganação por enganação. Todo mundo sabe quanto Jacó foi lesado por Labão. O camarada foi, ele era trapaceiro, mas o seu filho era muito mais trapaceiro do que ele, né? Foi muito mais trapaceiro. Voltou a trabalhar 14 anos para adquirir a mulher que ele queria. Quando ele estava cuidando do rebanho, a história diz que várias vezes, me parece que a história que estava lendo na Bíblia, parece que Jacó foi enganado por Labão 10 vezes que ele foi enganado por Labão, né? Sempre mudava a forma de pagamento, quando estava crescendo muito, eu passava para outro, não vou querer mais desse jeito, vamos mudar essa forma de pagamento, passava para outro, do lado de Jacó rendia mais, né? Mas porque ela já era uma promessa de prosperidade na vida de Jacó, porque ele era uma promessa da parte de Deus. E diz a história aqui que eles, através dessa divergência que houve, eles se acusaram que todo Labão veio, não veio acusando que sua filha tinha roubado, não. Acusou que era Jacó que tinha roubado ele. Então, quando procurou, então quer dizer, houve uma contenda ali entre eles, não foi provado o roubo, né? E nós sabemos que aquela contenda ali, você vai ler o texto ali, você vê que foi uma contenda muito forte. Tanto é que eles ali fizeram um juramento, né? Quando resolveu tudo, fizeram as pazes ali, houve um acordo, houve um compromisso, né? De contato um para com o outro, né? Porque houve ali uma contenda, porque era uma suspeita de roubo, e até nos dias de hoje, né? Quando o camarada fala, tu me roubou, então o cartão prova que eu roubei. E o cara fica zoado, viu? Quando ele tem aquela questão que ele foi acusado de roubo, tem que ser o ladrão. Alguém tem que parar o celular. Eu nem sei quem é o dono desse celular. Tem que aparecer. Então isso aí acontece, que muitas das vezes atrapalha, né? Quando a pessoa é acusada de um roubo. E vamos aqui um pouco mais aqui, que a carruagem roda, né? Vamos aqui outra parte da idolatria, a questão de Mico, um judeu que, em vez dele adorar a Deus, ele se tornou um idólatra, abandonou as coisas de Deus e procurou seguir outros caminhos, do qual partiu para a idolatria. Muitas das vezes ele seguia a forma de criação, então, um santuário de Deus na casa de Mico. A idolatria, o caráter antiético de Mico. Está em Juízes, capítulo 17. Apesar de um nome especial, cujo significado é: quem é como o Senhor nosso Deus? Era o significado do nome de Mica. Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cita a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rico. Então está aqui, Mica. Eu acho que Mica ele foi um rapaz assim, bem assim, paparicado pela mãe,
né? E que muitas das vezes não procurou aprender o que é certo, e no fim ele se tornou uma pessoa idólatra. E no texto que nós vamos ler e aprender, ele se tornou um ladrão que roubou a própria mãe, né? Então ele era um filho protegido pela mãe, que muitas das vezes não ensinou a ele valores, né? Não ensinou ele valores, então quer dizer, ele partiu para um lugar, para um caminho errado, e ele tinha a proteção da mãe. Diz a história que a mãe era muito rica. Então tem muitos filhos que muitas vezes os pais são ricos, e os pais dão tudo o que eles querem, né? E muitas das vezes aí, em dar tudo o que ele quer, muitas das vezes não aprende que é bom. Vai aprender coisa errada, né, Pedro? Vai aprender coisa errada, mas quando você, mesmo sendo rico, você ensina a pessoa a fazer o que é certo, ele tem um aprendizado na vida. Então aqui, esse Mica aqui, eu acho que ele era assim um paparicado pela mãe e sempre procurou fazer coisas erradas e tinha o apoio da mãe. E se tornou um idólatra e foi ajudado também por ela, viu? O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total dos mandamentos da lei de Moisés. Então tinha abandonado tudo o que pertencia à lei dada a Moisés, ao povo de Israel. Isso se dá por quê? Quando se dá isso aqui? Por falta de conhecimento. A pessoa não procura se conhecer. Então a pessoa, pouco a pouco, vai se desviando das coisas de Deus, vai abandonando. Vocês sabem, eu já falei bem aqui que a gente, muitas das vezes, a gente não abandona Deus de uma hora para outra. Não, então já desliguei de Deus? Não, não é assim não. O camarada vai afastando de pouco a pouco. Ele vai abandonando Deus de pouco a pouco e vai se distanciando. Quando menos percebe, ele já não adora mais a Deus. Talvez ele está com um amuleto no lugar de Deus, achando que está adorando a Deus e não está mais adorando a Deus, né? A pessoa... Quando você vê o que ele nota 1, nota 2, nota 3, ele está perto. Ele está se distanciando. Essa questão aí, um dia eu estava até brincando, falando na Vila Nova, uma pessoa, quando ele é assim, bem crente, ele está sempre aqui na frente, adorando a Deus, e aí, conforme você diz, ele vai começando a faltar os trabalhos e vai começando a mudar de banco. Senta aqui, senta no segundo, senta ali, acontece que ele está sentando no último banco. Quando ele está sentando no último banco, ele já está sendo observador das coisas de Deus e conversando com os caras lá de trás, né? Quer dizer, a pessoa vai mudando de banco, como se ele está na porta, em pé. Não precisa estar, não, ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom. Vou ficar aqui viando os carros, ficando por aqui, ele já não gosta nem de sentar dentro da igreja mais. E se é o camarada se desviando, porque antigamente ele sentava lá na frente. E aí que um dia que ele vem, ele costuma ficar lá de fora. E se é o camarada se desviando, aí quando pensa que não, você não foi na igreja porque... Não, eu achei que ia chover, rapaz, estava uma marra de chuva. Aí eu resolvi não ir na igreja não, e não choveu nada, né, rapaz? E até tem, quer dizer, aí você fica caçando uma desculpa para não... E quando você menos pensa, você não está mais adorando a Deus. Então foi a questão do povo de Israel daquela época, foi se afastando, né? Por falta de conhecimento. E o que aconteceu? Por fim, ele abandonou o Criador e passou a adorar uma criatura. Imagem de barro, de ouro, qualquer coisa. Quer dizer, o Criador de todas as coisas, igual tinha o conhecimento que está na lei de Moisés, eles abandonou a questão do Criador, os ensinamentos do Criador, e passou a adorar a criatura, coisas que não tinha nenhum valor. E você vai pegar, e qualquer história que você vai pegar a respeito de adoração de imagem, de criatura, em lugar nenhum você vai achar segurança, né, Pedro Alcântara? Você pode ler o que for, mas você nunca vai achar segurança numa coisa que você está ali adorando, que foi criada por mão humana. Agora, se você for procurar conhecimento do Criador de todas as coisas, você acha segurança de servir. Mas quando você vai para o lado da criatura, feita por mãos humanas, você já não encontra segurança naquilo, né? Então foi o caso de Mica, foi passando por esse lado e acabou um apostato, né, da fé e um adorador de imagem, e abandonou aquilo que era da parte de Deus. Abominação de Mica, né? Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela o soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, visto que sua mãe não sabia que era o próprio filho que havia furtado.
Ela lançava a maldição sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e o restituiu completamente todo o dinheiro. Então, a mãe dele não sabia que ele tinha roubado. E todo dia ela jogava praga, né? Vocês sabem muito bem quando joga praga em alguém, né? Se esse camarada se morra, se esse camarada vai para o inferno que roubou meu dinheiro, isso quer dizer, é a questão da maldição. Então, a mãe de Mica todo dia jogava praga e amaldiçoava o ladrão. E o povo, todo mundo tem medo da maldição, principalmente maldição de pai e maldição de mãe. O povo fala que maldição de pai e maldição de mãe é um perigo, né? Então ele ouvia aquilo sempre. Então a sua consciência foi indo doer. Eu falei, não, eu vou confessar para minha mãe que quem roubou o dinheiro foi ele, né? Não foi ninguém. Ele, com medo da maldição, aí diz a história bíblica que quando ele confessou a sua mãe que ele havia roubado o dinheiro, ela disse que Deus te abençoe, meu filho. Ela já estava tirando a maldição que ela tinha colocado sobre o ladrão, né? Que ali, quando ela estava, Deus te abençoe, quer dizer, ela estava querendo tirar a maldição que ela já havia julgado, quer dizer, você não vai ser mais amaldiçoado, que Deus te abençoe, meu filho, né? E vou fazer o seguinte, eu vou, e ele restituiu, ela deu dinheiro para ela, diz a história bíblica, vamos passar, vai acabando, devolveu o dinheiro para ela, mas mesmo assim ela tirou uma parte, em vez de repreender o filho pelo roubo que tinha feito, não houve nenhuma palavra de repressão, porque ele havia roubado ela. Se havia roubado a própria mãe, com certeza roubava os outros também, né? Com certeza ele também roubava dos outros. Mas mesmo assim, porque tem muitas casas que se o filho estiver roubando e trazendo para casa, tudo ok, está tudo bem, né? Não, ele rouba, mas ele traz para casa, está trazendo fartura para aqui, então tudo é aceito. Aí então a gente não sabe nem também conforme foi a riqueza da mãe de Mica, né? Só sei que ele era aceito daquela forma, porque quando descobriu o roubo, em vez de dar um puxão de orelha nele, simplesmente, não, eu vou devolver uma parte para ti, vou fazer umas imagens de escultura e vou colocar lá no teu altar que você constituiu para adoração de imagem, né? Onde foi que achou? Tinha que... E aqui no caos, em vez de repreender, ter um puxão de orelha, não. Deus te abençoe e devolveu uma parte para ele de novo e tudo bem. Então, quer dizer, eu disse aqui no início que eu acho que o Mica, ele era um menino mimado. Ele foi criado um menino mimado pela mãe. E deu no que deu, né? Mica tinha uma casa de Deus. Está em Juízes 17, 5 e 6. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeu, mas desviada da fidelidade a Deus. Era judeu, mas tinha abandonado Deus. Desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representado por pequenos ídolos, chamados terafins. Mica e seus familiares afirmaram estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo do juízo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vocês sabem que toda vida desobediente ia ter uma justificativa para o seu erro. Assim, Cláudio? Todo desobediente ia ter uma justificativa porque ele está certo. Então, apesar dele adorar outros deuses, quando o povo muitas vezes ali referia a ele a respeito da adoração de imagem, ele dizer, não, eu estou adorando isso, mas também eu adoro o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eu estou adorando, eu não desprezei o meu Deus. Eu também venero o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, né? Eu faço parte de tudo. É aquela questão do tempo de Paulo, né, a respeito do Deus desconhecido, né? Quando eles adoravam todo tipo de Deus, mas eles temendo ser amaldiçoados por um Deus, que muitas das vezes não tem construído um altar para eles, o que eles fizeram? Medo de ser amaldiçoado por um Deus, construir um altar a um Deus desconhecido. Porque se caso chegasse alguém, rapaz, você me colocou nessa lista. Não, tu está incluído nesse altar aqui, esse é o altar do Deus desconhecido, tu faz parte desses deuses aqui, para não ser amaldiçoado por um Deus. Então vem essa história, né? E os amuletos, as idolatrias, vai chegando e muitas das vezes vai acontecendo isso. Então, Mica foi esse, adorador de imagem, então ele adorava outro Deus, mas também adorava o Deus de Israel para justificar o seu erro. E a história diz que ele foi tão cruel nos seus erros que ele construiu um altar e fez da mesma forma do povo de Israel quando tinha o altar, que o verdadeiro sacerdote servia a Deus no altar. A história diz que ele consagrou seu filho como sacerdote daquele altar que ele havia construído, construiu as mesmas roupas sacerdotais que o povo daquela época, no período do sacerdote, se vestia, ele construiu para o seu filho e colocou ele como sacerdote para servir os deuses no altar da casa de Mica.
Quer dizer, ele fez um altar dentro de casa. E, quer dizer, ali era venerado todos os deuses dentro da casa de Mica. Então é um perigo, né? Isso que acontece. Porque muitas das vezes a pessoa se abandona, deixa Deus e acha que está servindo a Deus, mas na verdade ele está muito longe das coisas de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus que tem ciúme e vela por ele mesmo, vela por sua palavra, e ele não aceita a parceria de dois deuses com ele, não. É dele ou do outro lado, né? Ele não aceita viver de meia com outros deuses. Amém? Vamos aqui um ponto mais, porque o tempo está acabando. Agora a superintendente corre ali, né? Ponto 3 da nossa lição. A idolatria dentro do lar. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas, né? Então nós já falamos aqui a respeito, né, da idolatria que havia. Nós já falamos a respeito, né, da lei, né, que havia também. E nós sabemos que a idolatria, ela também causa ciúme. Nós estudamos semana passada a questão do ciúme. A idolatria também dentro de casa, ela causa ciúme. E é um mal que está dentro das nossas casas, muitas das vezes você não percebe, né? Idolatria dentro de casa. Muitas das vezes você se apega a bens materiais dentro de casa, há tantas coisas materiais dentro de casa que você se apega a elas, e muitas das vezes possa trazer até dificuldade familiar, porque você se torna um antipático por um bem que você tem dentro da sua casa, né? E muitas das vezes tem dificuldade por convivência dentro do lar, né? Então acaba destruindo o casamento, outras coisas mais, porque apego a bens dentro de casa que também se torna idolatria, viu? Tem muitas coisas dentro de casa que a pessoa se apega e se torna o quê? Idolatria, né? Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Os ídolos domésticos nos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente. Quer dizer, idolatria dentro do lar, o mundo cristão se torna irreal, porque o idolatra, ele acredita naquilo que vê. Então, quer dizer, ele se sente, o idólatra, ele se apega àquilo que vê. Uma certa vez eu conversando com uma mulher, ela me procurando, nós conversamos a respeito disso. Ela diz, assim, nós conversando a respeito das coisas de Deus, de ídolos. Aí ela tocou: olha, eu sei que a adoração de ídolos é pecado contra Deus, mas eu não dou conta de rezar se eu não tiver com um santinho na mão. Parece que ele me dá confiança. Então, se eu não tiver com ele, parece que eu não consigo rezar. Então, quer dizer, ela está se apegando o quê? Ao que vê, não é isso, irmão? Então, ela se apega ao que vê, o que o olho dela vê. O que eu quero dizer, a fé dela é tão pequena que ela não consegue ver além se não tiver com a imagem na mão. Dizer que sabe que é errado. Mas dizer que ela tem dificuldade em rezar se não tiver com o santo na mão. Está na casa de Deus. Se envolve tudo com aquilo ali e abandona a casa de Deus. Então, quer dizer, as coisas cristãs se tornam irreal com o idólatra, porque ele acredita no que vê, no que pega, no que apalpa. É por isso que ele constrói. E o ser humano, ó, em si, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados com o espírito de adorador. Se o ser humano ele não conhece o Deus do céu, o Deus verdadeiro, ele cria um Deus para ele, mas ele vai arrumar uma coisa para adorar. Você vai ler a história de outros países, tem muitos países que adoram a vaca, adoram o sapo, adoram qualquer coisa. Menos eles adoram o Deus verdadeiro, porque eles não têm conhecimento do Deus verdadeiro. Então ele se apega, cria qualquer coisa e vai adorar, né? Porque o ser humano tem necessidade de adoração. Então é bom que nós procuramos entender qual é a melhor forma de adorar. Qual é o mais real, qual é o mais verdadeiro para nós adorar. Porque se nós não estivermos verdadeiro, nós podemos adorar a criatura, né? Então isso que acontece com o ser humano. Então Mica e aquele povo daquela época estavam dessa forma. Adoro quase tudo.
É. Então vem essa história aqui, o santo dentro de casa, um ídolo dentro de casa. Aqui na sequência aqui vem dizendo que para uma pessoa não crente, ora, os ídolos são temporários, representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida, né? Isso pode se tornar, conforme diz a história, uma rota de abacaxi, né, Pedro Campos? Pode se tornar um ídolo dentro de casa. A pessoa se dá aquilo ali e muitas vezes esquece das coisas de casa. Um objeto qualquer. Uma certa vez eu estava numa convenção e aí o pregador estava lá dando um ensino, aí ele estava dando um ensino a respeito de apego às coisas dentro de casa. Aí ele citou o exemplo lá de uma mulher que estava queixando para o pastor do marido, né? Que o marido não fazia conta dela, né? Tinha abandonado ela por causa de uma curica. Curica é uma ararinha. Diz que o marido dela tirava todo o tempo para cuidar dessa curica, coisa de carinho para ela, coisa de comida e tudo, e tinha largado a mulher de lado. Que ela se falou para ele, pastor, eu queria ser aquela curica lá de casa. Porque se meu marido me desse todo o tempo que dá aquela curica, eu era uma mulher abençoada. Quer dizer, ele passou a idolatrar uma curica dentro de casa, estava causando dificuldade no lar. Isso aí muitas vezes acontece, a pessoa se apega tanto. Tem gente que faz uma coleção de objetos dentro de casa, homem, comparação. Talvez o homem arruma uma espingarda lá, ele idolatra tanto essa espingarda velha que ele tem, ele bota num canto, se alguém pegar e ficar naquela espingarda, é um motivo de briga dentro de casa. Quer dizer, passa a idolatrar um objeto ali, né? Dá tanto valor aquilo ali que ninguém pode tocar. Né? Tocador, né? Se idolatra tanto uma guitarra, né, Pedro Canto, que esquece das outras coisas. Pedro Canto está mexendo que estão ao lado dele. Então, objeto, ó. Eu conheço alguém que muitas das vezes faz coleção de certo tipo de coisa. Coleção de qualquer coisa, objeto. Carrinho, esse carrinho velho, latinha de sol, de cerveja e tudo mais. Pois é, então quer dizer, preferiu cortar a mão do filho do que porque ele riscou o carro. Quer dizer, adorava tanto o carro que valorizou mais o carro do que o próprio filho. Então tudo isso acontece, né? Quer dizer, valorização dentro de casa. A pessoa arruma um objeto ali dentro e passa a venerar mais aquilo ali do que a própria família. Viu? Então, igual o irmão já falou do carro, do filho. Tem muita gente que eles idolatram também tanto o filho, que muitas das vezes tem medo de vir na igreja por causa de tanta preocupação que tem com os filhos. Meu irmão, a Bíblia refere que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos colocar nada acima das coisas de Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que você venera, você coloca aquilo ali acima das coisas, você valoriza mais do que a Deus, se torna uma idolatria. Então, muitas das vezes, você compra aquele carro luxuoso e ninguém pode tocar nele, né? Você passa pouco dormir dentro daquele carro. E muitas das vezes a Bíblia está ali num canto que fala das coisas de Deus, você nunca para ler um texto da Bíblia, um versículo que quer, mas o carro todo dia tu levanta e está lá passando pano nele, né? Limpando, né? Limpa. Quer dizer, você está venerando mais aquele carro e muitas das vezes isso pode se tornar uma idolatria. Tá com uma guitarra na mão, limpa ela todo dia, né? Passa o bombril nas portas, limpa tudinho para não enferrujar e assim vai, né? Então assim vai. Então, muitas coisas parecem não ser verdade, mas acaba sendo verdade. Tem entendeu? O que isso quer dizer? Então, meus irmãos, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se apega. Porque muitas das vezes você pode estar servindo, abandonando a Deus por coisas que são um objeto que muitas das vezes você pode ficar sem ele. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queremos ou não, convivemos com ela no dia a dia
A mídia por si mesmo é neutra, pois é o meio do qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet e do smartphone. O tempo está acabando, não vamos ler tudo não, né? Quer dizer, vem aqui a mídia, né? Hoje a mídia ela está trazendo coisas tão sofisticadas que muitas das vezes a pessoa, um aparelho, vamos colocar um smartphone, né? Porque muitas das vezes a pessoa tira tudo, muitas das vezes, para andar de acordo com os outros andam, que a mídia está mostrando a convivência dos outros, muitas vezes você não tem aquele padrão, mas você se escraviza tanto por um bem financeiro, por uma coisa que está hoje na evolução, no smartphone e outras coisas mais, você acaba comprando aquilo ali sem poder, você dedica tanto aquilo ali, todo dia você está, conforme o Liberal estava brincando com o alemão, passando um pano naquilo ali, limpando, mexendo ali e tudo mais. Você dá tanto valor a uma coisa material, né, que a gente compra, e muitas das vezes não valoriza tanto as coisas de Deus. A palavra de Deus tem sendo ensinada todos os dias. E a pessoa muitas das vezes não dá crédito que está ensinado, tem sendo ensinado. E outra coisa, a gente tem que estar todo dia falando a mesma coisa para o ser humano. E a Bíblia tem que falar todo dia as mesmas coisas para nós. O dia que ela deixa de falar, ou alguém deixa de falar, você esquece de aprender. Eu sempre digo que o ser humano ele tem muita dificuldade para aprender, mas ele tem muita facilidade para esquecer o que aprendeu. Muitas das vezes nós temos um pastor que ensina aqui, traz um bom ensino. Pelo ensino verdadeiro, você concorda com ele que ele está certo dentro da Bíblia. Ele tem base bíblica que ele está falando. Mas o dia que aquele pastor vai embora, chega outro, ele deixa aqueles ensinos e dá uma relaxada nas coisas, e o povo diz, rapaz, agora melhorou. O pastor que veio para agora ele não é exigente igual o outro, não. Muitas coisas com o outro não podia fazer, agora nós já podemos fazer. Esse aqui é bem mais melhor que aquele, esse aqui não arrocha muito igual aquele outro, não. Né? Quer dizer, você já se esqueceu o ensino. Como é que você, quando estava com aquele outro, você concordava com o ensino dele, que ele estava certo? Aí chegou outro que frouxa, o cinto frouxa a corda, você acha bom, mas esse aqui está melhor do que aquele. Às vezes tem uma igreja que está arrochando o cinto, aí tem outra igreja que abandona, é tudo livre, não, eu vou para lá, é mais fácil para você. Não, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque as dificuldades das coisas de Deus, nós temos que ser polidos pela palavra de Deus. Então tem que haver um polimento na nossa vida. Então é por isso que a palavra de Deus ela fala a respeito da santificação. A santificação ela não tem fim. Ah, eu estou no ponto, eu estou no jeito. Não, meu filho. A santificação você tem que procurar santificar cada dia mais as suas vidas. Né? É da mesma forma que você está com o smartphone lá, um aparelho qualquer, que você todo dia tu levanta e vai cuidar dele. Limpa ele, limpa. Assim tem que ser a nossa vida espiritual, gente. Nós não pode colocar um objeto, um smartphone, um carro, uma coisa qualquer acima das coisas de Deus. Em primeiro lugar é Deus. Né? É Deus na nossa vida. Então nós temos que... Hã? Quem é santo santifica mais bem. Quer dizer, a santificação ela tem que ser sempre vindo. Então o cuidado das coisas de Deus, nós nunca pode abandonar isso. E a